Agora o pessoal tá entrando. Fala, rapaziada, boa tarde. Minha live não tava aparecendo, né? Agora ela tá. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Obrigado, doutora, pelo aviso. Já deixa eu mandar o convite aqui para você entrar. Boa tarde. Não sei se é a Jeane ou se é a Érica que tá aí. Da JC, pessoal da Action, meus amigos. Obrigado, boa tarde. Oi, doutora. Oi, Tudo bem? Rômulo, tudo bem? Prazerzão estar aqui com você. Prazer. Estou entrando aqui pelo telefone, Sala Garden. Obrigado, obrigado. Uma honra ter a sua presença aqui. Muito. Igualmente. Hoje para mim está sendo um dia especial, né, na sua presença. Muito obrigado, tá? Tá bom, igualmente, Rômulo, que bom. Doutora, eu tava antes, né, eu já estava com a live aberta, só que ela não estava entregando para todo mundo. Não sei o que, que aconteceu, mas reiniciei aqui, deu certo. Que bom, que Então, bom. eu vou mandar o convite aqui para todo mundo novamente, o pessoal entrando. Enquanto isso, vou deixar a Lívia para a senhora se apresentar para quem não conhece, né? Tá bom. Para quem não conhece a senhora poder falar um pouquinho já do seu trabalho, toda a sua carreira, que tem muita história boa para contar. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Rômulo. Bom, então, enquanto o pessoal vai entrando, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Marisa Dreis, eu venho da Polícia Rodoviária Federal, antes de ser advogada, foram 22 anos como polícia antes de ser advogada, e eu trago alguma experiência de lá, né? E boa parte a gente vai compartilhando aqui com a minha nova realidade, que eu, como sócia da Arechavala, do escritório Arechavala Advogados. Nós somos 15 advogados aqui, diversas especialidades. Então é muito bom trabalhar aqui, porque a gente pode trocar bastante, né? Eu faço a parte especificamente aqui da consultoria civil e também a parte do contencioso criminal. Então, a gente trabalha bastante com as ações criminais que advêm dos condomínios, aqueles pontos que não são assim um criminal muito tradicional, né? Mas Sim. são fatos que acontecem e a gente tem que lidar com eles com muita seriedade, com muito profissionalismo. Aproveitei, como eu acho que sempre cabe mais alguma coisinha no nosso tempo, né? Estou fazendo um doutorado também em Direito e Sociologia, porque eu entendo que na UF, porque eu entendo que essas matérias elas dialogam de maneira muito direta, principalmente para os operadores do direito e para quem tem o condomínio como fonte, origem de todo o nosso trabalho, né? E, inclusive, o foco da tese do doutorado são as questões, a democracia começa em casa. O nome da tese é esse, né? Participação democrática nos condomínios. E estamos estudando, estamos pesquisando bastante, enfim, os conflitos. Eu, bom, a primeira coisa que eu vejo aí é uma coisa que eu aprendi, né? Um tempo que eu trabalhei no escritório também, né, com o doutor Luiz, a doutora Caroline, o doutor Tiago, né? Pude conhecer a senhora também quando estava trabalhando, né, lá no escritório. E uma coisa que eu aprendi lá foi que para sempre se manter antenado estudando, né? Aí. Isso é algo corriqueiro mesmo e que vocês estão sempre estudando. Você com uma carreira tão longa, mas sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, né, para entregar qualidade na sua prestação. É isso aí, não tem jeito, né, Rômulo? É o nosso nome, é o cuidado com a vida das pessoas, enfim. Doutora, a senhora tem uma origem como policial, né, da PRF, depois se tornou advogada. Sim, Eu, a maioria dos casos que eu via, às vezes as pessoas estudavam direito para se tornar delegados, né? Lá no
comecinho, para a senhora se profissionalizar, como entrar na PRF, foi esse caminho para depois se tornar advogada? Como é que foi? Não, não foi isso não. Na verdade, eu entrei já na polícia com concurso de administração de empresas, né? E durante o desenrolar do trabalho, porque eu sempre fui de rua, então muito só o final da carreira que foi em gabinete, né? Mas eu sempre fui de rua, uma necessidade muito grande de conhecer o nosso ambiente jurídico, né? Para que eu pudesse pautar as minhas ações de maneira mais assertiva. E aí a gente fez algumas pós em direitos humanos também. Cheguei a dar aula de direitos humanos com abordagem. Tudo com o foco mesmo de prestar um bom serviço à sociedade, né? Que sempre foi o nosso objetivo. E, de certa maneira, eu acho que acumulei alguma experiência para estar aqui hoje, que a gente não faz coisa muito diferente. E eu gosto muito de estar aqui como advogada, porque lá a instituição, a gente tem alguns limites para trabalhar lá, né? O funcionário público só pode fazer o que é expressamente permitido. E aqui, do lado de fora, a gente pode fazer tudo o que não for proibido. É completamente diferente a pegada. Então, me sinto em condições de ajudar muito mais pessoas que precisem do meu trabalho e honro muito o passado lá como policial. É, é, interessante, foi uma ótima bagagem, né? Sim. E aí, quando a senhora se tornou advogada, já tinha um foco foco na área criminal, já era mesmo esse foco que a senhora já tinha, e como que foi essa ligação com não só a área civil, mas a área condominial? Então, eu comecei aqui no escritório, eu comecei a carreira como fazendo só direito criminal e também mediação. E lá na mediação comecei a ter os primeiros contatos com as questões cíveis e percebi que a maior parte das mediações que a gente tinha, e também trabalhando como conciliadora criminal, eu percebi que a maior parte dos conflitos advinham de relações de vizinhança ou de relações entre vizinhos, né? De vizinhança, assim, bairro, prédio, bairro, essas coisas, ou então relações entre vizinhos. E eu achei aquilo muito interessante, comecei a me dedicar à área condominial e aí nesse ínterim também conheci o Luiz, aqui do escritório, né? Que é o fundador do escritório, e a gente acabou encontrando aí um ponto em comum na nossa vida e seguimos juntos até hoje. A gente tem um contato em comum, né, que é o Luiz, o doutor Luiz, e ele também me ensinou muito, né? Eu vim da parte também como administrador e como contato com a parte, com muitos advogados, principalmente lá no escritório, eu pude conhecer muito sobre os direitos das pessoas, né? Também conheci muito direito imobiliário, então a gente realmente começa a ver que o que a gente faz de uma outra forma, né? Acredito eu. E, e como que foi para a senhora essa visão diferente de uma policial, né, policial de campo, para um atendimento jurídico, que é um trato totalmente diferente, né? Pois mais ou menos, porque de qualquer maneira a gente precisa ter uma visão muito humana, muito humanística, de entender que aquele que está te procurando, assim como lá na rodovia, ele procurava o policial que pudesse lhe amparar naquele momento. O cliente da advocacia também é parecido, ele chega com uma dor e nem todas as dores são físicas. Algumas dores são patrimoniais, outras são emocionais, mas todos chegam buscando ajuda. Então, eu acho que essa postura de acolhimento, do servir, que eu trouxe da rua, da polícia para cá, é um negócio que me ajuda muito a ser
uma advogada melhor, uma pessoa sempre mais generosa, mais prestativa nesse contato com os clientes, né? Que são a nossa razão de existir, né? Sim, realmente. A gente, nesse mundo condominial, né, a gente vê muitos os casos, principalmente depois, né, depois da pandemia, que se aumentou os casos, né, também de violência. Só que a maioria deles são coisas que meio que inflamam, né, que vem de uma falta de um tratamento humano ou de uma conversa mais amigável, que assim se torna na violência em prática, né? A violência física ou psicológica, né? Também. E, e aí, como que a senhora vê hoje o mercado condominial nessa questão criminal, né? Os casos criminais nos condomínios? Ele, sabe? Eles não variam Oi. tanto. Mas, oi, tô aqui. Não variam tanto. Mas o que eu vejo muito são casos criminais que advêm do abuso do direito, nessa dificuldade de enxergar qual é o limite entre poder fazer uma reclamação e haver um excesso nessa reclamação, um excesso nesse agir que é um agir que busca direitos dos condôminos de maneira legítima, mas ele não pode ultrapassar certos pontos. E aí eu vou tentar ser um pouquinho mais clara, né? É lógico que um síndico ele sabe que ele vai conviver com uma massa de moradores que não são as pessoas que ele escolheu para si, não são a família dele, não são os amigos dele, e que vêm de muitas culturas, que vêm de muitas origens familiares, trazem consigo muitas dores, e ele vai ter que conviver com tudo aquilo. Mas existem alguns limites que não podem ser ultrapassados. Vou dar um exemplo. E isso acontece em vários níveis, tá? Isso começa devagarinho e vai escalando. Então, por exemplo, existe o que eu chamo de abuso do direito puro e simples, né? É aquela pessoa que às vezes se dirige de maneira grosseira, de maneira ríspida ou com um certo excesso, né? Em relação ao síndico, aquele que liga às não sei quantas da noite para perguntar sobre o boleto, para dizer que a luz apagou. Assim, são ocorrências que a gente sabe que tem. Outros que dizem, eu pago o seu salário. Essa é horrível, né? Denota uma ideia de querer se sobrepor em cima do outro. E outros que falam no imperativo, dizem assim, faça o seu trabalho, exija. O que o imperativo é uma forma muito pouco educada de se dirigir a outra pessoa, né? Então, nesses casos, o que eu imagino, né, que vai acontecer? Ou o síndico consegue se posicionar em relação a outra pessoa e nunca a resposta tem que ser no mesmo tom. A gente tem sempre que elevar o nível, nas nossas assessorias aqui, é sempre o que a gente diz. Se alguém chama ou traz para você um nível baixo, você eleva, porque ela vai tentar te alcançar. E isso é muito bom, porque vai trazer uma paz, pelo menos, naquele relacionamento. Mas, às vezes, isso acontece em grupos de WhatsApp ou na página do prédio, no Facebook. E aí, o que a gente fala? Bom, nesse caso, é preciso restringir o canal de comunicação. É preciso restringir o guarda-chuva, limitar as pessoas que têm um comportamento desproporcional. Porque ninguém é obrigado a aturar esse tipo de coisa, nem síndico e nem profissional nenhum, né? E aí a gente diz, olha, restringindo esse canal de comunicação, talvez diminuam os ataques, né? Depois disso, existe um outro nível que eu entendo também, de escalar, de conflito escalado, que aí já é quando esse morador ele se torna uma pessoa grosseira,
provocadora, mas não necessariamente porque ele tem uma origem diferente, ou porque foi criado, às vezes, num meio de violência, essas coisas, que ele deseja dolosamente atacar o síndico, ou atacar um funcionário, tirar do sério. E aí a gente começa a se aproximar da questão do direito criminal, do direito penal. Quando o condômino chega e diz: eu vou te infernizar, eu não vou deixar você administrar, porque a gente sabe que isso acontece, né? Na verdade, eu digo que essa pessoa está produzindo provas contra si mesmo, porque ela já está dizendo, ela já está explicitando o dolo da conduta dela, a vontade de machucar. E isso mais à frente vai ser importante caso ele venha a cometer um delito contra a honra, né? E às vezes a pessoa chega a escrever isso: eu não vou te deixar em paz. E aí a gente tinha, antigamente, na Lei de Contravenções Penais, que era o artigo 65, que falava sobre a perturbação da tranquilidade, né? Só que o artigo 65, ele foi revogado por uma nova lei. Olha, eu sou difícil de lembrar número de lei, viu? Mas foi de 2021, que é a lei do stalking. Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui onde é que eu escrevi, né? Onde é que está aqui. Bom, mas é a perseguição, né? Por essa lei, achei, ó, 14.132 de 2021, que revogou expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que falava sobre a perturbação da tranquilidade, principalmente no trabalho. E essa mesma lei acrescentou o artigo 147-A, que é sobre a perseguição. E essa mudança, ô Rômulo, eu te falo, ela não foi assim tão positiva como muita gente pensa que foi. Por quê? Porque, na verdade, essa lei nova, ela tutela a liberdade individual. E o que é isso? Ela tutela a liberdade individual, que é abalada por condutas que constrangem alguém a ponto de invadir a sua privacidade. E isso, no caso do síndico, já se torna um pouco mais difícil a questão probatória, entendeu? Isso aí já começa a dificultar um pouco a questão da prova. Por quê? Lá no caput desse artigo, diz o seguinte: perseguir alguém por qualquer meio, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Então, a gente precisa entender direitinho se a reiteração, primeiro, se a conduta é reiterada, se esse morador, ele insiste, se é todo dia que ele vem pedir, pede conta, pede prestação, manda 300 e-mails, etc., para a gente entender até onde é um pedido lícito, é um pedido lícito, não, um pedido legítimo que ele está fazendo a fim de conferir as contas que ele tem direito, ou se realmente está havendo aí um abuso reiterado. Então, para que seja aplicado o artigo 147-A, esse já previsto no Código Penal, é preciso que inicialmente haja a reiteração da conduta provada, né? E que essa reiteração da conduta seja de tal maneira capaz de ameaçar a integridade física ou psicológica, ou ainda invadir ou perturbar a sua esfera de liberdade ou privacidade. Quando, na verdade, no artigo 65, não tinha nada disso. Era só a perturbação da tranquilidade, que era uma contravenção penal. E o mais interessante é que essa lei, o 147-A, ele também é resolvido em sede de Lei 9.099, que é o Juizado Especial Criminal. E o que acontece lá? O primeiro momento é a ideia da conciliação, depois a transação penal, são institutos despenalizadores.
Mas aí o que que tem com relação a isso? Tem uma parte muito boa, porque em condomínios isso ajuda muito. Às vezes pessoas que nunca se falaram, né, que nunca conversaram sobre os fatos, ou que também às vezes nunca foram estimuladas a isso, elas têm essa oportunidade na primeira audiência, pelo menos, de GCRIM. Mas tem uma outra questão, que se essa perseguição realmente estiver existindo e for reiterada e atacar a integridade, a parte física, eu acho um pouco estranho isso ser resolvido de maneira conciliatória. Porque, assim, como vai conciliar o stalkeador com o stalkeado? É um negócio assim meio... É um pouco complicado, né? Então, Sim. é uma observação que eu faço quando muitos casos chegam aqui ao escritório trazendo essa ideia, né, de que olha, eu estou sendo stalkeado primeiro, dificilmente a gente encontra mais. Existe aí já um terceiro nível, que eu posso chamar assim, um terceiro andar aí dessas relações que a essa altura já estão se colocando de maneira mais violenta, é quando as pessoas não se comportam mais apenas perturbando e passam realmente a cometer crimes contra a honra. E aí a gente está falando de injúria, de calúnia e de difamação. E como assim? Injúria atribuindo características negativas à pessoa. É o ataque à honra subjetiva, né? A opinião que a pessoa tem sobre ela mesma. São coisas que machucam. E é importante que o síndico, o funcionário ou morador haja realmente nesses casos. E se não for possível resolver o conflito antes que isso aconteça, ou mesmo depois de maneira conciliatória, ainda de maneira extrajudicial, é importante que se busque um advogado, uma banca de advogados condominialistas, criminalistas, para isso ser resolvido. Você sabe por quê? Porque tem um efeito pedagógico muito importante. Essa busca desse direito, porque isso faz com que a pessoa pare e entenda que o agir dela é um agir reprovável diante do direito público e que procure realmente uma banca com um advogado criminalista. Por quê? Porque no caso dos crimes contra a honra, não é suficiente o registro na delegacia. Sim, precisa haver a queixa-crime. E essa queixa, ela tem tempo, ela precisa ser apresentada dentro de 6 meses. Assim, além disso, é uma peça vinculante. O que significa? Significa que tudo que vai acontecer no processo está vinculado ao que tiver escrito naquela peça. Então, assim, uma peça escrita de maneira equivocada ou de maneira pouco experiente pode levar à perda desse processo. Então, é muito importante que, ao tomar a providência judicial, essa pessoa, esse síndico, esse funcionário, busque realmente um profissional que possa atendê-lo, para que a lei possa ter uma efetividade. E para quem acha que assim, a Lei 9.099 termina tudo em cesta básica, não é assim, não. Mas não é mais assim mesmo. Sim, não é. Pois é. Assim, as possibilidades já estão sendo outras, e é sempre bom lembrar que, ainda que haja uma conciliação, né, o segundo passo vem a ser uma transação penal, que só é possível ser feita de 5 em 5 anos. Então, o que acontece se alguém cometer um crime que seja abraçado pela Lei 9.099, que são crimes com até 2 anos, de pena máxima de 2 anos, o que acontece? Ela vai ser julgada na vara criminal. E ela não vai mais ter direito à transação penal. Isso aí tem uma quantidade enorme de desdobramentos para a vida civil dessa pessoa. E isso sem falar na reparação civil também, que pode ser buscada diante de uma questão criminal. Então, se houve um ataque à honra, um crime contra a honra, houve também um ato ilícito indenizável.
e aí a pessoa acaba ficando enrolada na área civil e também na área criminal. E é importante falar sobre essa reparação, né? Doutora, deixa eu dar um alô para. Tem muita gente boa entrando. Doutor Junqueira, obrigado, meu amigo, pela participação. Boa tarde. Simone, Érica, o Roberto Martinez, da Haganá, boa tarde, gente. Luiz Arechavala, meu grande amigo, boa tarde, obrigado. Alice, Edivan é um advogado de São Paulo. Obrigado, meu amigo, pela participação. Elisângela, Cristiane, Rosemary, Newton, muita gente boa entrando. Aline, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pela participação. Vou reiterar, Doutora, posso reiterar os obrigados e dizer que depois de saber que todos esses colegas e pessoas estão aqui com a gente, redobra a responsabilidade, né? Nem fala, eu estou aqui tremendo na perna para falar coisa boa, mas eu vejo isso aqui como uma aula. Tudo que a senhora está pondo para mim é aula. Como sempre, todos os encontros que eu tenho com a senhora, eu procuro aprender algo, porque eu sei que é de muito valor e que me agrega muito, né? Então, obrigado pela participação mais uma vez. Opa, tamo junto. Eu queria deixar um aviso. Quem tiver pergunta, faz pergunta. Aproveita. Olha esse conhecimento aqui. Né? Não deixa para depois. Perguntem. Aproveitem. Aproveitem para perguntar bastante. Doutora, ultimamente, a gente já vem visto muito isso ultimamente. Ano passado se tornou muito evidente, né, as pessoas utilizarem de liberdade de expressão para ferir, né, para agredir. Aí eu queria perguntar para a senhora, até que ponto, e isso também pensando as pessoas no geral, o síndico, até que ponto eles têm que tomar cuidado para que a sua liberdade de expressão não se torne um crime de perseguição? Olha, a liberdade de expressão, ela é tão limitada quanto outros direitos em relação ao outro. Vou explicar o que eu quero dizer. Se aquilo que for dito representar uma ofensa a alguém ou representar a disseminação de alguma notícia, de algum fato sobre alguém, que seja um fato que envergonhe essa pessoa, seja um fato negativo sobre essa pessoa, são condutas que caracterizam crimes. É muito possível emitir opiniões sem machucar as outras pessoas, de maneira solidária, de maneira adulta, de maneira equilibrada. Inclusive, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no final, eu falei que eu não guardo o artigo, né? Mas já que você me perguntou, ali pelo artigo 40 ou 41, diz o seguinte, que nenhum direito da declaração pode ser usado de modo que venha a atingir outro. Então, isso significa, se o seu direito de expressão atacar a honra de outra pessoa, não pode. E isso está lá na Declaração Universal. E eu acho isso muito bacana, porque não existem direitos absolutos. Nenhum direito é absoluto. Todos precisam ser limitados. E a limitação é essa, é a outra pessoa. Eu acho que é isso. É aquela velha, a gente sempre leva... o seu direito termina quando começa a atingir o direito do próximo, né? É justamente aquela frase. É exatamente isso. E existem limitações para todas as expressões, seja as expressões de pensamento ou quaisquer outras, né? Até mesmo isso dentro de condomínio é um negócio muito discutido, né? Porque, por exemplo, o barulho que é feito, assim, até que ponto esse barulho ele vai incomodar o vizinho de baixo, o vizinho do lado, mas eu não posso ouvir música, eu posso ouvir música o tempo todo. E a gente
fazer algumas reflexões, trabalhar preventivamente para que essas coisas não aconteçam e isso seja escalado, às vezes até para um crime realmente contra a honra, ou outros também, né, que são ameaças, lesões corporais, que a gente sabe que acontece também muito dentro de condomínio. Sim. Em condomínio a gente vê o grupo do WhatsApp, né? É o famoso, a famosa fonte ali de violência, o grupo do WhatsApp. Tem várias outras formas. O Roberto comentou. E o pior é que todo mundo sabe disso, só que quando se perde o equilíbrio, que acredito que atinge. Eu vejo também muito, nos casos que eu já vi de condomínio, a senhora comentou sobre o barulho, né? A gente vê, hoje as construções parece que elas são feitas de papel. Você fala, o que você fala aqui, você consegue enxergar lá no outro bloco, né? É um eco, é uma propagação de som muito grande. E aí a pessoa tem que estar sempre se controlando em relação a isso, mas aí tem alguns momentos que a pessoa, durante o dia, ela não tá não é de noite, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim, né? Também. Não, claro que não. Inclusive, a gente tem decisões, existem jurisprudência, existe bastante jurisprudência nesse sentido, mas existe também um outro ponto, que é a ponderação. Porque viver em condomínio é viver solidariamente. Tanto assim que a própria cota condominial que a gente fala é a ideia do rateio. É o rateio econômico na cota, mas é o rateio das benesses e dos prejuízos de se viver em condomínio, que é escutar um barulho que não se deseja, às vezes ter que tomar uma atitude que reduz um pouco a liberdade individual, ficar esperando um tempão para subir com a bicicleta de maneira que não atrapalhe os demais, mas são os ônus da vida em condomínio que trazem muito mais benesses para nós, já que parece que nas cidades aqui todos nós escolhemos viver em condomínio. Eu gostei aqui de pontos, né, que o Roberto e a Pamela estão levantando. Primeiro, só fazer uma ponderação aqui com o que o Roberto falou, e o pior que todo mundo sabe disso, só que quando se perde o equilíbrio, eu acho que ele estava se referindo ao grupo de WhatsApp. É isso mesmo, Roberto. Quando se perde o equilíbrio, o que cabe ao administrador do grupo, né? Primeiro, por isso que tem administrador, né? Para administrar. Agora, não pode o administrador ser omisso e não fala nada e, assim, fazer egípcia, né? Como se diz, não está acontecendo nada. Não, não pode. Ele precisa entrar em contato no privado com aquelas pessoas e explicar, olha, gente, não pode ser assim, agora isso dá trabalho, é uma dedicação muito grande, entender o lado da outra pessoa, falar de maneira aberta, sem repetir o mesmo erro que o outro, para tentar melhorar. Agora, é como eu falei lá no início, se essa pessoa ela não consegue entender o limite, ela precisa ter a sua comunicação restringida. Não é proibir, mas é dizer, olha, aqui não há condições de participar porque está ferindo as regras e acabou. Porque senão a gente torna a coisa mais difícil. As pessoas falam, mas a gente não pode judicializar. Não, pode, assim, claro que pode. Mas vamos tentar resolver antes? Se não der, a gente judicializa, que tem um efeito pedagógico muito grande. E eu sempre digo isso, me lembro lá do passado meu da polícia, né? Assim, todo mundo era muito forte enquanto a polícia não chegava. Mas, rapaz, quando a polícia chegava, era um tal de um ficar fraco, outro virar ursinho de pelúcia. Era uma coisa. Todo mundo que era forte parece que fica fraco. É uma loucura. Eu ainda sou do tempo da máquina de escrever. Quando escutava aquele tlec-tlec da máquina de escrever na delegacia, aí mesmo que todo mundo se arrependia, era uma coisa. Então, assim, umas vezes uma ação que é proposta, né, a gente não incentiva isso, incentiva primeiro que se tente resolver.
mas uma ação que é proposta, isso aí tem um significado muito grande, até porque esse morador vai contar para o outro, que vai contar para o outro, e assim lá vai. E aí tem um freio para isso, porque ninguém é obrigado a aturar isso esse tipo de ofensa. E só aqui, ó, a Pamela falou, o síndico precisa ser imparcial em diversas situações, principalmente em conflitos entre os vizinhos. Pois é, na verdade a Pamela está tão certa que o melhor mesmo é não entrar no conflito entre os vizinhos, né? Sim, a gente pode falar do ponto de vista, e eu acho que foi isso que ela quis dizer aqui, da ofensa pessoal de um com o outro no grupo de WhatsApp, que é administrado pelo condomínio, pelo síndico, aquele que não é obrigatório, né? Cada um faz o grupo se quiser. Mas, naqueles que tem o síndico como administrador, ele vai precisar se posicionar e chamar um, chamar outro, se não der jeito, cortar o acesso e acabou. Mas, em outros casos, o que eu vejo muito, né? São moradores querendo pedindo ou querendo que o síndico basicamente se intrometa, né, ou resolva problemas entre eles e as demais unidades, né? E a gente diz, olha, o que é um problema condominial? Um problema condominial é um problema que atinge ao condomínio, ou que ataca, que de alguma forma o condomínio está envolvido nisso. Muitas vezes a gente tem questões que não são condominiais, até porque existe aquele limite de tolerância, né, entre um condômino e outro, e a gente precisa também explicar isso às pessoas, mas explicar com amor, explicar com tolerância, explicar buscando que realmente a outra pessoa entenda. Para quê? Para a gente apontar o caminho da harmonia, o caminho do entendimento. Porque se o síndico também não tiver essa postura de paciência, eu chamo isso de amor ao próximo, eu fico procurando às vezes aqui outra palavra, mas eu acho que é isso, sabe? É uma busca de compreensão, né? Assim, e para que todos passem a se comportar de outra maneira. Estou vendo aqui uma colocação da querida Simone. Olha, Simone faz aniversário no mesmo dia que eu. Olha que bacana. Ela também nasceu no dia 3 de maio. E ela ela está dizendo aqui que os comerciantes debaixo do condomínio não querem entender essas regras. E é muito comum, viu, Rômulo, isso. A questão do comerciante em relação ao barulho. Mas a gente tem meio jurídico para tentar, para resolver, para tentar, para propor ações para que isso seja resolvido. Porque é claro que a gente entende que o comércio precisa existir, é lógico, a economia precisa girar, mas as pessoas precisam dormir. Não é possível, né? As pessoas têm que ter tranquilidade. Tem gente que tem que ir para a escola, outro tem que trabalhar. E é isso mesmo, Simone. Bacana. Mandar um alô aqui para o pessoal que eu estou vendo também. Luiz Arechavala, querido, está aqui. Estou vendo também, vi entrar rapidamente André Junqueira. Aqui, ó, querido, coleguíssimo. Vamos estar juntos no sábado. No Síndico Net na estrada, vamos estar juntos e com muita alegria, falando sobre condomínio. Nesse sábado tem 2 eventos, né? Tem o do Síndico Net na estrada e tem o Conase, né? Do Craveiro também. Eu tô assim, eu não sei se eu me clono para ir nos 2, porque é muita gente, muita coisa boa. Aí, daqui a pouco eu vou ter que me clonar para ir em vários eventos. Obrigado, pessoal. Obrigado a participação de todos. A Simone, graças a Deus, tem a equipe Arechavala, que tem boa assistência e orientação jurídica. Exato. Eu falo não porque o pessoal da Arechavala também, eu falo que é meu escritório de advocacia favorito, são eles que defendem também minhas causas. Então, todos que são atendidos, com certeza, estão em boas mãos, tenho certeza, né? Além de eu adorar todos, né? Como profissionalmente e pessoalmente também. Então, é uma honra ter a presença de todos vocês nas lives, né? O Luiz participou semana passada, né, com o Sender, e agora a doutora Marisa. Obrigado. Opa,
Estamos aqui, estamos juntos e agradecer também, acho que já está chegando no final, né? Eu não sei se eu falei muito, se o tempo que passou rápido, se é porque você realmente é um excelente condutor, mas que bacana, Nada. obrigada. A gente está chegando agora em 40 minutos, dá para a gente conversar mais um pouquinho, porque eu queria saber da senhora de um caso concreto. Ontem, como no comecinho eu tive um problema na live, eu estava pontuando um caso concreto. Ontem eu estava em uma assembleia na Tijuca, em um condomínio, e ali eu conversando, né, conversei com o síndico atual, conversei com alguns moradores para entender, né, qual era a dor que estava ali, né, qual era a dor que estava acontecendo ali naquele condomínio. E aí eles pontuaram de um morador específico, ele teve algumas atitudes, foi multado por elas, não pagou as multas, e ele corriqueiramente entra com ações contra o condomínio. Quando não acontece algo do jeito que agrada a ele, ele entra com uma ação com o condomínio. Por curiosidade, esse morador estava na Assembleia. Ali eu já vi um erro, né? Porque ele não pagou as multas, característica uma inadimplência. Né? E ele estava presente e ele falou na Assembleia. E ele apontou alguns problemas do condomínio e no final ele falou: eu aciono o condomínio para lutar contra os meus direitos e vou continuar acionando até ter tudo resolvido. Aí eu aproveitei para poder trazer esse caso para a senhora. Primeiro, né, o papel de um síndico para gerenciar, né, um conflito desse, um morador desse, e o que fazer, né, no caso não consiga, acredito que conciliar um morador desse não tenha sucesso, né, o que fazer? Stalking, condômino antissocial, que esse também é um termo que a gente tem agora. Como enquadrar isso e o que fazer? Então, Rômulo, é muito difícil a gente falar sem conhecer com profundidade o caso concreto, porque eu vou fazer algumas pontuações. A gente não sabe a natureza da ação que essa pessoa entrou, né? E o porquê de cada uma delas. E como isso vem sendo administrado. Porque é fato que o condômino, ele tem como exigir exigir o cumprimento, que é a obrigação do síndico também da convenção, do regimento interno, se ele entender que isso não está sendo feito de maneira própria. E se ele assim o entender, ele também tem direito de entrar com a ação. Então, é um pouco a forma como a gente encara essa contestação. Não estou dizendo que ele está certo e nem que ele está errado. É porque é um problema que chegou a esse nível, inclusive, de ter uma pessoa dentro de uma assembleia com inadimplência e essa pessoa estar se manifestando, isso significa que alguma coisa para trás aconteceu e que levou a algum tipo de desorganização que restou nisso. Porque assim, será que ele vem perdendo todas essas ações? Que é como a gente falou lá no início, não é possível a gente escolher quem tá dentro do condomínio, mas é possível a gente se organizar para agir de acordo com certas circunstâncias e com certos moradores. E aí sim, aí eu te falo, se já conhece o morador, ele é inadimplente, o que ele está fazendo dentro da Assembleia? Esse é o primeiro ponto. Seria, olha, aqui é organizado, você não vai participar. Não vai. Ou então você pode participar se for em área comum, mas você não opina, você não fala. Porque senão, aí começa aquela coisa, porque uma parte também vai testando a outra, né? E aí a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo. É a história do limite, né?
É isso. Sim, é. Eu achei curioso, né? A Assembleia estava rolando no salão de festas. Eu fui nesse condomínio para concorrer, né? Infelizmente eu não consegui essa sindicatura, mas eu tirei esse ponto, né? Está acontecendo um caso desse com o condomínio. O morador na Assembleia ali disse que já ganhou ações. O síndico, antes, comenta que ele está perdendo todas as ações, pedidos. Aí fica aquele jogo de empurra, né? Mas, poxa, num ambiente daquele, ter uma pessoa desse que está sempre acionando o condomínio, mesmo ganhando ou perdendo, né, ele não se torna um mau convívio, ele não se torna um morador que não tem convívio para estar ali. Assim, Complicado. pois é, porque assim, a gente precisa entender o convívio humano de maneira muito ampla. Às Uhum. vezes, essa pessoa, ela é muito intolerante em alguns pontos, mas ela tem um bom convívio em outros. A gente já passou por situações aqui de pessoas queridas no condomínio, pessoas que frequentavam a piscina, cujos filhos eram queridos, mas eram pessoas praticamente insuportáveis para a administração. Então, é aquela questão de buscar um equilíbrio muito grande, quase que uma frieza e uma excelente assessoria jurídica nesse caso, para Sim, entender aonde estão esses limites. Porque para quem trabalha com direito, para quem é advogado, a gente concorda e discorda o tempo todo. É uma maravilha. Às vezes a gente até já sabe a opinião do colega, não, porque o colega tal pensa diferente. Um se expressa de maneira mais intensa, outro não. As audiências nem se fala, às vezes um se anima mais e vem. Isso para a gente é muito comum. Mas a gente sabe que essa cultura de entender a dialética, né, é muito difícil. E talvez alguns processos pudessem até mesmo ter sido evitados. Como você fala que são muitos, aí a gente já percebe uma outra falta, talvez, de preparo para essa Assembleia. Porque, gente, o processo não tem mistério. Abre o site do TJ e vê quem ganhou. Não tem que um diz que ganhou e outro diz que perdeu. É muito simples. Abre ali, dá para procurar pelo nome, pelo CPF. Então, não tem muito o que discordar. E mesmo assim, o fato de ter ganho ou de ter perdido não significa que a pessoa estava errada ou certa, porque a gente sabe que são demandas, que depende muito do advogado que contrata, do juiz que vai julgar. O direito está muito longe de ser uma ciência exata, né? Então, sim. assim, vamos ver. E talvez enxergar cada caso desse, né, de maneira diferente. A gente convive com esses casos que você está trazendo, a gente convive com muitas situações desse tipo. Com certeza. Acredito que a vida condominial ela é sempre complexa, né? Tratar com pessoas diferentes, você tem que ter muita inteligência, né? Para poder falar qualquer coisa. A Simone comentou sobre as assembleias lá no condomínio, não tem ninguém presencial, só dá ela, a senhora e o presidente da mesa, o secretário. É, Fica feliz de prova. É curioso, né? Mas o condomínio está todo mundo feliz, né? Mas é o ambiente que a pessoa deveria estar, né? Para poder falar qualquer coisa. pois é, a gente sempre fala isso e eu venho até refletindo a esse respeito, sabe, Rômulo? Porque, assim, eu por acaso conheço Olha só que legal aqui. O condomínio da Simone é um condomínio que não é imenso, mas também não é pequenininho, e ela mantém uma conversa, ela mantém uma. Porque a gente fala de assembleia, e eu gosto de dizer que assembleia em condomínio, nós estamos todos os dias. Todos os dias. O que é a data da assembleia, eu chamo que é o ato assemblear. E às vezes a pessoa não vai ao ato assemblear porque ela já se sente muito bem atendida e com certeza de tudo,
o que vem sendo feito no condomínio. Então, assim, é possível, e eu acho que isso que acontece lá, porque, no caso, por acaso eu conheço o condomínio da Simone, ele é muito bem administrado. Assim, ela é muito diligente, ela é muito dedicada. Então, assim, praticamente, os condôminos se sentem no controle o tempo todo. Agora, a gente sabe que não é assim em todos os lugares e talvez não deva ser. Mas são características. Por isso que eu digo que condomínio é parecido com impressão digital. Cada um tem a sua, né? Não tem um condomínio igual ao outro. É curioso, bom ponto. Eu para ser sincero, é a primeira vez que eu imagino uma assembleia dessa forma. A pessoa não vai porque ela tem certeza que está tudo certo. É a primeira vez que eu tenho uma percepção desse detalhe. Mas é, é curioso e faz total sentido. Pois Tem pessoa que não participa que não sabe que está tudo bem, né? e porque É às vezes curioso. os assuntos vêm sendo discutidos. Às vezes a administração é muito aberta, vem sendo discutido, e as pessoas se sentem muito tranquilas para isso. Às vezes a gente tem alguns síndicos aqui que são muito bons e que pedem, poxa, pessoal, vai pelo menos para constar na ata. E a pessoa diz, eu te dou uma procuração. Eu disse, não quero, queria que você fosse. É isso aí. Então, eu vou chamar a Simone. Ô, Simone, eu vou te chamar para tu contar esse teu segredo, tá? Eu vou te chamar aqui, a gente faz vou te entrevistar para você contar esse segredo aí, o que é que você faz, porque os síndicos têm que saber esse mistério aí. Tem que agir igual o Scooby-Doo agora para descobrir esse mistério. Mas parabéns. Parabéns pelo teu trabalho aí na Lapa. Parabéns mesmo, de verdade. Eu acho curioso só quando acontece quando vem morador novo, né? É uma. Eu quero descobrir isso aí. Simone, eu vou te chamar. Fique em paz, vou te mandar uma mensagem. Mas eu achei muito legal. Doutora, a gente está se aproximando de uma hora, né? Obrigado por Agradeço. todo o conhecimento, obrigado por tudo. É uma honra ter a sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Eu quero deixar esse aqui, a gente vai caminhar assim para o final, que a senhora possa fazer qualquer colocação, qualquer pedido de uma dica que a senhora possa dar para os síndicos, para os moradores, para a população em geral, né, que a gente vive em comunidade sempre, né? Então poder ter uma dica de comportamento para que não se extrapole, né? E acabe se tornando casos de violência e tudo mais. A gente está cansado disso, mas, e mais uma vez, obrigado. Então, eu quero agradecer a você também, a todos os que estão presentes, as participações, tudo isso é muito importante, viu, pessoal? Bom, a dica é a gente exercer a empatia o tempo todo, né? Se colocar no lugar do outro, tentar ver a vida pelos olhos do outro, para que a gente possa compreendê-lo e, às vezes, adaptar o que a gente possa falar, o modo de agir para que essa comunicação seja mais assertiva. E sempre, sempre que todos os síndicos tenham a sua assessoria jurídica para que possam exercer a sua sindicatura de maneira segura e principalmente preventiva em todos os aspectos, civil e criminal. E no final desejar aí uma boa noite para todos, com paz, saúde e felicidade. Obrigado, doutora, mais uma vez. Simone começou a ser síndica na Lapa, não é para amador, é mesmo. E saiu. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pela live. Né? Obrigado a participação de todos. Né? Uma boa noite a todos vocês. Obrigado. Simone, vou te chamar mesmo para você poder contar. Na Lapa realmente não é fácil. Eu costumo frequentar a Lapa e não é para ir em condomínio, se você entende, é para ir em cerco voador, então é uma bagunça, mas realmente é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado a todos.
pela participação. Vamos encerrando aqui. Fica só um chamado para os síndicos, né? Dia 30, agora a gente tem um evento de estreia do Conecta Business, né? Vamos ter uma palestra para falar sobre relacionamento. Relacionamento é algo que a gente precisa, né? Com a Fernanda Silveira, ela é mentora de vendas. E é um evento onde nós vamos reunir síndicos e empresários para essa troca, né? Mas obrigado, fica o convite aos síndicos, fica o convite também aos empresários para vir conhecer o Conecta Business. E obrigado mais uma vez pela participação, pela live. Obrigado, gente. Boa noite.